A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, você que me assiste nesse momento, a paz do Senhor para você que é inscrito nesse canal abençoado. Tá eu mesmo aqui, Diácono Cândido Freire, né? Estou alegre, estou feliz de estar nesse momento agora, entrando no seu lar, na sua casa, através desse vídeo abençoado, o momento da palavra de Deus. Agradeço a Deus por ter você como inscrito nesse canal. E agradeço a Deus por você que vai se inscrever nesse canal, porque você vai ser abençoado por Deus. No momento da palavra de Deus, tem uma palavra do Senhor, nesse momento, ao seu coração, né? E não se esqueça de assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça também de dar aquele like abençoado, se inscrever nesse canal, para que o Senhor venha te abençoar. Vamos lá, é o momento da palavra de Deus, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Amém? Palavra abençoada é essa que o Senhor nos dá nesse momento, meu amado, para trazer para você, que é um vaso de honra que o Senhor escolheu, mesmo sofrendo, passando por dificuldades, sendo perseguido, sendo afrontado, mas continua você sendo um vaso de barro. Porque no momento que você está passando a luta, que você acha que vai parar, Deus te quebra todinho e te faz um vaso novo, um vaso mais forte do que o primeiro. Cada etapa da sua vida é um momento de vitória. Cada etapa que você tem na sua vida é um momento de bênção de Deus. Nós podemos ver através dessa mensagem maravilhosa a desobediência de muitas pessoas. Pessoas essas que servem ao Senhor. Pessoas essas que conhecem a palavra de Deus. Conhecem não a doutrina do homem, mas a doutrina de Deus. Uma doutrina de santidade, de santificação. Uma doutrina de obediência. Uma doutrina de fidelidade. Uma doutrina que não veio, não é o homem que criou, foi Deus que criou essa doutrina. Para que o homem e a mulher venham se preparar para se encontrar com Ele um dia. Dia esse que muitos estão esperando. Dia esse que muitas pessoas estão no seu coração, dizendo: eu estou preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Mas aqui na terra, como diz a palavra de Deus, nós estamos vivendo momentos difíceis. Qual é esse momento difícil? É o momento ao qual a igreja enfrenta uma grande luta espiritual, uma grande batalha espiritual. E muitas pessoas que se dizem servos de Deus, se dizem homens e mulheres de Deus, estão cedendo, estão se corrompendo, estão deixando de viver a verdade e começaram a viver ao mundo do pecado, o mundanismo, a vaidade, a idolatria, a desobediência. Estão se corrompendo, sendo ignorantes, desobedientes a pai e mãe. Pessoas que eram fiel a Deus, hoje já não tem mais aquela fidelidade. Ouvintes
que estão vivendo agora os seus próprios desejos. Pessoas que se dizem crentes, que viviam a verdade, andavam na verdade, agora estão praticando as coisas erradas. E o Senhor chega a nos falar através dessa mensagem, que quando o homem se dizia da verdade, ele começa a fazer as obras do mal. Ele se torna soberbo, ignorante, ele se torna invejoso, ele se torna uma pessoa idólatra, avarento, uma pessoa que está vivendo agora uma vida totalmente errada. E o Senhor nos traz essa mensagem maravilhosa no dia de hoje, para dizer para você que dentro de uma casa, de uma grande casa, existem vários tipos de barro, de vasos. Vaso de barro, de madeira, de prata, de ouro. Vaso de honra e vasos para desonra. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida de ilusão, uma vida na prática da mentira, do engano, uma vida de aparência, uma vida de desonra na casa do Senhor. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desagradando a Deus nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua maneira de viver, no seu modo de falar. Quantas pessoas que você vê pulando, sapateando, relampeando, pegando fogo, dentro da igreja é uma coisa, mas fora da igreja é outra coisa. Não tem dado um bom testemunho. Aonde moram, na rua, no seu trabalho. Na igreja é uma coisa, mas no trabalho é outra coisa. Esse tipo de pessoas, o próprio Deus, ele compara essas pessoas como um vaso de desonra. Porque um vaso de honra, ele agrada a Deus. Um vaso de honra, ele agrada o Senhor no seu trabalho, ele agrada o Senhor nas suas palavras, ele agrada o Senhor no seu comportamento, ele agrada ao Senhor em tudo na sua vida. Ele agrada a Deus, ele é obediente. E hoje nós vivemos um mundo que as pessoas são amantes de si mesmas, querem viver a sua própria vontade e querem que Deus aceite ele viver da maneira que eles querem viver. Servir a Deus não é brincadeira. Ser um vaso de honra exige um esforço de mim e de você. Para ser um vaso de honra, não um vaso de aparência. Porque tem muitas pessoas que são só vaso de aparência. Mas para ser um vaso de honra, de serventia na casa do Senhor, porque Deus, ele não quer um vaso de aparência. Deus não quer um vaso de desonra. Deus quer um vaso de honra e que venha ter serventia para Ele. Deus quer que você venha ter serventia, que você venha, aleluia, não ser só de aparência, mas que você venha ter serventia. Que as pessoas olhem para você e não digam que vaso lindo, não, mas que vaso perfeito, que vaso cheio de unção, que vaso, aleluia, que chama a minha atenção. Eu posso ver essa pessoa e contemplar a glória de Deus, ver o Espírito de Deus na vida dessa pessoa. O vaso, meus irmãos, ele tem que estar cheio da unção de Deus. Vaso de serventia é aquele que Deus está trabalhando e está usando ele. Não é um vaso emborcado, não é um vaso empoeirado, não é aquele vaso cheio de lodo, de sujo, do pecado, da desobediência, não. Deus quer usar vasos
obedientes, vaso de honra. Quer usar você para pregar a palavra de Deus. Quantos vasos que Deus usa na palavra. Quantos vasos que quando abre a sua boca, meus irmãos, a unção sai, a palavra do Senhor flui na boca dessa pessoa com um poder tão grande que o diabo bate em retirada. Quantos vasos que o Senhor tem um dom tão maravilhoso, que quando ele abre a sua boca para clamar o nome do Senhor, há pessoas que estão ao seu redor, sente a presença de Deus, porque o vaso está transbordando, um vaso de honra. Quantos vasos do Senhor de honra que Deus usa no dom da cura? Vasos obedientes ao qual Deus usa nessa terra. Mas o pecado, a desobediência, faz que o vaso venha se sujar. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Adão, ele era um vaso de Deus, criado do pó da terra, do barro. Mas o pecado fez que Adão virasse um vaso de desonra. Quantas pessoas que você aceitou Jesus, Deus te purificou, Deus te lavou, você era um vaso de honra, você estava fazendo tudo que agradava ao Senhor, tudo que chamava a atenção do Espírito Santo, mas o pecado, a vanglória, a ignorância, a soberba, né, veio e te afastou da santidade. Quantas pessoas que agora são vasos de desonra. Quantas pessoas que conhecem a verdade, mas deixam de fazer a verdade para fazer o errado. Deixam de praticar a verdade para viver um mundo de pecado, de desobediência. O nosso Deus é um Deus de fidelidade. O Deus que eu estou pregando para você, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. É um Deus que zela do seu povo, um Deus de justiça. Ele tem um amor tão grande, o amor de Deus. Ele é misericordioso. Ele é piedoso. Mas ele sabe quem realmente está pedindo perdão. Quem realmente está buscando dele a misericórdia. Quem realmente quer voltar a ser um vaso de honra. Quem realmente quer voltar a ser um vaso de honra para o Senhor. Reconhecer os seus pecados, suas falhas, reconhecer a sua queda. Como disse João, através do Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito de Deus tem falado. Lembra-te, tu caiu. Arrepende-te quando é tempo. E volta a praticar as primeiras obras. Volta a ser um vaso de honra. O Senhor quer te levantar nessa terra. O Senhor quer te levantar nessa terra, meu amado. O Senhor quer levantar você nessa terra, minha amada. Lembra quando você cantava, louvava a Deus e o fogo caía? Lembra quando você orava e o fogo caía? Lembra quando você pregava e a unção de Deus transbordava na igreja? Lembra quando você colocava a mão em cima de um enfermo e Deus curava? Lembra quando você colocava a mão em cima de uma pessoa possessa e Deus libertava? E hoje você olha para você e vê que o teu vaso está rachado. O teu vaso está encarunchado. O teu vaso está sujo. E precisa de uma purificação. Precisa das mãos de Deus, as mãos poderosas para limpar. E se não der para limpar, Deus ele tem o poder de quebrar esse vaso e fazer um vaso novo. Para te dar a oportunidade. Te dar a oportunidade para você ser um vaso de honra novamente. Para que o diabo venha olhar para você
e venha ver que realmente você tem um Deus que te levantou. Esse Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, mas Ele também é justiça, meu camarada. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Esse Deus que eu prego para você, que hoje está dando oportunidade, Ele é o mesmo Deus, aleluia, que deu oportunidade para Saul. Mas Saul não quis ouvir a voz de Deus. E Deus rejeitou ele. Rejeitou ele como um vaso de desonra. Como um vaso de desobediência. Deus rejeitou. Deus ama, mas Deus rejeita também. Ninguém pode brincar, meus irmãos, de ser crente. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de Satanás. Ou você vive uma vida de vaso de honra, que vem agradar a Deus, ou você vive uma vida de desonra. Vaso de honra, ele não está aqui para agradar o homem, ele está para agradar a Deus. Ele agrada a Deus como pastor, ele agrada a Deus obedecendo o que Deus manda para ele. Ele obedece o estatuto, ele obedece a doutrina que está na palavra, que não é do homem, mas é de Deus. Ele obedece, ele é um vaso de honra, um vaso obediente. E cada vez que ele obedece, cada vez que ele se entrega ao Senhor, Deus fortalece mais ele, Deus enche mais ele, e a glória do Senhor transborda na vida dele. É um vaso de honra. Ele não é um vaso de aparência que está na igreja, não. Ele não está vivendo de aparência. Qual vaso de aparência, pastor? É aquele vaso que na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Na igreja dá glória a Deus, em casa chama palavrão, xinga a mulher, espanca os filhos, briga com o vizinho, é fofoqueiro, é mentiroso. Esse é um vaso de desonra. Só tem aparência de vaso, mas é de desonra. Eu estou pregando para você o que Deus está mandando. E a palavra de Deus chega a dizer: bem-aventurados são os limpos e puros de coração, que verão a Deus. Vaso de honra vai ter o privilégio de ver a Deus. Mas o vaso de desonra, esse não verá o Senhor. Ele é enganador. Ele é namorador. Ele é vaidoso. Ele é amante mais do mundo. Ele é amigo mais do mundo do que amigo de Deus. É aquele que dá mau conselho para você. O vaso de desonra, ele é conhecido. Ele nunca tem um conselho bom. Ele sempre dá um mau conselho. É aquela irmã que chega para você que está passando luta na tua casa, no teu casamento, e diz para você: abandona. É melhor viver só do que viver mal acompanhada. Ela não te dá o conselho de uma mulher santa de Deus. Ela sabe, aleluia, para ela é mais fácil recomeçar do que construir ou algo novamente. É mais fácil ela começar algo novo do que ela reformar o altar que está quebrado. É aquele que te dá mau conselho dentro da igreja para você não obedecer a doutrina. A doutrina da igreja que você serve. É aquele que te chama para falar mal do teu dirigente, mal da tua irmã Maria, do irmão Antônio. É aquele crente brigalhão, aquele ali é o vaso de desonra dentro da igreja. Se você analisar no dia de hoje, quantas pessoas que estão dentro da igreja, que estão dando um mau testemunho, brigam, se espancam, são vasos de desonra. Mas o vaso de honra é aquele que te dá um bom conselho,
Você diz, pastor, eu vou sair, irmão, eu vou sair da minha casa, não é mais certo. Ele diz, não, irmão, quem tem que sair de lá é o diabo. Quem tem que sair de lá é o inimigo que tem lutado contra a vida da tua esposa, contra a tua vida, contra o teu casamento. Tu és servo de Deus, tu és vaso de honra. Coloca o teu joelho no chão, porque Deus vai te ajudar a vencer esse obstáculo. O vaso de honra, ele te dá conselho. Pastor, vou me desviar. Não se desvia não, meu filho. Você está passando a luta, Jesus passou a luta maior do que a nossa. Ele vai te dar vitória. Tu vai vencer. O vaso de honra, ele tem o amor no seu coração. Se ele vê o irmão caindo, ele vai lá e ajuda o irmão a se levantar. Mas o vaso de desonra não. Se ele vê o irmão caindo, ele é o primeiro a chegar e empurrar de uma vez dentro de um penhasco. O vaso de desonra, ele não se preocupa com aquele irmãozinho que está fraco. O vaso de desonra, ele fala, olha, a salvação individual. Se ele quiser ir para o inferno, ele vai, eu vou cuidar da minha vida. O vaso de honra, ele ajuda o seu irmão, ele não empurra o seu irmão no penhasco. O vaso de honra é aquele que estende a mão, é aquele que dá bom conselho, é aquele que olha com os olhos espirituais, é aquele que obedece à palavra de Deus. E hoje nós podemos ver que há muitas pessoas dentro da igreja, dentro dos templos, como diz a palavra de Deus, numa grande casa, existe vários tipos de vasos. Existe o vaso de honra e vaso para desonra. E eu creio que eu estou falando com você nesse momento, ao qual Deus escolheu você, não para ser um vaso de desonra, mas um vaso de honra, um vaso para obedecer, um vaso para fazer a obra do Senhor, um vaso para aqui na terra ser diferença, ser, aleluia, o porta-voz da mensagem de Cristo. Então Deus escolheu você, meu amado. Deus escolheu você, minha irmã, você mesmo, que muitas vezes é rejeitada, mas você é um vaso de honra. Você tem obedecido a voz do Senhor. Você tem obedecido a palavra de Deus. Você tem feito de tudo para agradar a Deus. É o que é mais importante, é agradar a Deus. Agrade a Deus acima de tudo. Agrade a Deus com o seu bom testemunho, agrade a Deus com a sua vida espiritual, agrade a Deus com os seus trabalhos, o que você tem feito de melhor para Deus, seja vaso de honra. Não vá no conselho, não, de pessoas que hoje estão vivendo dentro da igreja, mas são vasos de desonra, são vasos que querem levar você à desobediência, querem levar você, aleluia, a pecado, a vaidade, pessoas avarentas dentro da igreja. Então, aleluia, conviva com pessoas espirituais, para você ter uma vida espiritual, uma vida boa, uma vida que venha crescer espiritualmente diante de Deus, porque você sendo espiritual, Deus estará te dando vitória, Deus estará te usando nessa terra. Então eu convido a você nesse momento, você que me está me ouvindo ou me assistindo agora, seja um vaso de honra. Não seja um vaso de desonra, não seja de aparência. Não viva uma vida de aparência, não. O homem pode enganar a Deus. Aleluia, pode enganar, ou melhor dizendo, pode enganar o homem, mas não pode enganar a Deus. O ser humano, ele se acha muito inteligente, ele se acha muito sábio, e ninguém pode enganar a Deus. Deus, ele tem um poder tão grande que você dorme e Deus não dorme. Tudo que o homem faz na terra, ao escondido, Deus está contemplando. Então tudo que está sendo feito ao culto, Deus vai trazer à tona. Então seja vaso de honra. O seu ministério venha a ser abençoado nessa terra. Que o seu nome venha permanecer no livro da vida. Quantas pessoas que estão servindo ao Senhor, me entristece falar, mas estão caminhando pelo um caminho torto, estão caminhando pelo um caminho de vergonha, estão caminhando pelo um caminho de um mau testemunho. Quantas pessoas que estão vivendo hoje na igreja, mas são um mau exemplo para aqueles que estão chegando agora.
Quantas pessoas que estão vivendo dentro da igreja, mas são um mau exemplo para aquelas irmãzinhas que estão chegando agora. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, em vez de glorificar, estão lá murmurando. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que em vez de fazer algo para que a obra de Deus venha crescer, estão fazendo a obra, a luz de Deus, falir. Quantas pessoas que dão mau testemunho dentro da igreja. Essas pessoas, ela é comparada a um vaso de desonra, a um vaso da desobediência, a um vaso da ignorância. Essas pessoas não estão libertas, não aceitaram Jesus Cristo de coração. Pessoas que ainda praticam o adultério, pessoas que praticam a mentira, pessoas que acham que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Seja um vaso de honra, seja um vaso para agradar a Deus. Você, que eu estou falando, que outrora você era um vaso de honra, um vaso de autoridade. As pessoas olhavam para você, a sua imagem era um bom testemunho, onde você chegava. Mas hoje as pessoas olham para você totalmente diferente, porque você, em vez de subir o degrau da humilhação, para você deixar Deus trabalhar na sua vida, você deixou o inimigo trabalhar. E hoje você se encontra fraco espiritualmente. Hoje você se encontra distante do Senhor. Hoje você não sente mais a unção de Deus como você sentia antes. Hoje você se encontra como um vaso emborcado, como um vaso só de aparência. Mas Deus te chama para ser um vaso de honra, meu amado. Deus te chama, minha amada, para ser um vaso de honra. A melhor coisa na vida de um crente, de um servo, de uma serva, é obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Sirva ao Senhor. Sirva a Deus como um vaso de honra. Sirva a Deus. Faça o melhor para Deus. Caminhe pelo lugar onde Deus te colocou. É difícil, é. Mas com Jesus, tudo vai dar certo. Jesus vai estar segurando nas tuas mãos. Jesus vai estar protegendo você. E eu quero dizer para você, nessa noite, seja vaso de honra. Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você está se apresentando diante do Senhor? Qual é a qualidade do teu vaso? É de serventia ou é um vaso de aparência? Você está sendo um vaso de honra ou você está sendo um vaso de desonra? Medite nessa mensagem de hoje. Deus quer que você seja um vaso de honra. Deus quer que você seja um vaso de honra, para agradar a Deus. Desejo a você uma boa noite. Desejo a você que você receba essa mensagem poderosa na sua vida.